Boa noite a todos. A minha pesquisa tem como objetivo avaliar as notas da Prova Brasil do quinto ano do ensino fundamental do estado de Rondônia, entre as turmas que possuem um único professor, o pedagogo, e as que possuem mais de um professor, o pedagogo e o especialista, no caso, o docente graduado em língua portuguesa e ou matemática. Para avaliação, utilizou-se os dados fornecidos pelo Ministério de Educação através do portal do INEP, sendo eles o Censo Escolar 2017 e o resultado da Prova Brasil Web também 2017. Foram aplicados filtros mantendo apenas as escolas do estado de Rondônia, da rede municipal de ensino, as turmas do quinto ano, todas as escolas com o mesmo índice socioeconômico, a graduação docente e o resultado de proeficiência da Prova Brasil em língua portuguesa e matemática, chegando um total de 91 escolas. Foram divididas em grupo de acordo com a característica de cada escola. Desta forma, obteve 6 com docente sem nível superior, mas com nível médio magistério, uma escola com outras formações, diferente de pedagogia, língua portuguesa e matemática, 62 escolas com docente graduado em pedagogia, 3 escolas com docente graduado em língua portuguesa, trabalhando exclusivamente em turmas do quinto ano, não obteve escolas com docente graduado em matemática, trabalhando exclusivamente em turmas de quinto ano, obteve 15 escolas com 2 docentes atuando na mesma turma, em sistema de alternância, sendo um com graduação em pedagogia e o outro em língua portuguesa. 2 escolas com 2 docentes atuando na mesma turma, em sistema de alternância, sendo um com graduação em pedagogia e o outro com graduação em matemática. E 2 escolas que possuíam 3 docentes atuando na mesma turma, em sistema de alternância, sendo um com graduação em pedagogia, o outro em língua portuguesa e outro em matemática. Dessa forma, foi possível a aplicação de alguns testes estatísticos, entre eles o ANOVA. Em língua portuguesa, a ANOVA não indicou diferença significativa entre o grupo que possuía docente sem nível superior, mas com nível médio magistério, em relação ao grupo que havia apenas docente graduado em pedagogia e os grupos que tinham mais de um docente atuando na mesma turma. No caso, o pedagogo com de língua portuguesa, o grupo do pedagogo com de matemática e o grupo com o pedagogo, língua portuguesa e matemática atuando na mesma turma em sistema de alternância. Como podem observar aqui na linha, todos mantiveram-se na mesma linha de mediana. Chamo a atenção para esse grupo que não possui docente com nível superior, possui docente com nível magistério treinados em serviço. Podem perceber, eles estão na mesma linha de mediana dos grupos que possuem o docente com graduação em nível superior. O teste também apontou diferenças estatísticas entre o grupo que possui o pedagogo, com formação generalista, em relação ao grupo que tem apenas o professor especialista, com graduação em língua portuguesa. O teste indicou diferença estatística também entre o grupo que possui apenas o especialista com graduação em língua portuguesa, em relação ao grupo que havia 2 docentes, um com graduação em pedagogia e com o outro com graduação em língua portuguesa. Como podem observar, o grupo que havia o pedagogo, quando é retirado o pedagogo e mantém apenas o professor especialista, a mediana cai. Quando volta o pedagogo atuando junto com o especialista, a mediana volta a subir. No gráfico 2, é possível visualizar a média e o desvio padrão de cada grupo. Os grupos que não obtiveram diferença significativa, levando em consideração o desvio padrão, todos estão no mesmo nível. No gráfico é possível visualizar também a média que seria considerada adequada, essa média superior, a média nacional e a média considerada básica. Os grupos que não apresentaram diferença significativa estão na média considerada básica, praticamente também a mesma média, mesmo nível da média nacional. Os grupos que apresentou diferença significativa, aqui no gráfico é possível visualizar que mesmo levando em consideração o desvio padrão, o grupo que possui apenas o especialista está abaixo dos outros grupos e abaixo do nível considerado básico, que é o grupo com o especialista com graduação em língua portuguesa. Aqui também é possível observar que, mesmo o grupo com docente sem formação em nível superior, mas com formação nível médio magistério, consegue atingir a mesma média, levando em consideração o desvio padrão, dos outros grupos, ficando apenas o grupo com docentes graduados em língua portuguesa abaixo.
Em matemática, os resultados foram semelhantes aos de língua portuguesa, apresentando diferença e igualdade entre os mesmos grupos de língua portuguesa. Desta forma, conclui-se que, com base nos resultados, que o professor generalista, seja ele nível superior ou nível médio na modalidade normal, possui melhor desempenho em relação ao professor especialista. Conclui-se também que todos os grupos, mesmo considerando o desvio padrão, estão abaixo da média considerada adequada. Esses são alguns dos meus resultados.